Além de conversar e trazer para você pessoas que fazem a nossa cidade, que desenvolvem atividades que agregam muito à nossa cidade, à nossa cultura, a gente também resgata pessoas que têm história de contribuição à nossa história recente, que tem um trajeto, uma trajetória de contribuição à nossa experiência comunitária e à nossa história recente. Uma dessas pessoas é o presença de hoje. É o jornalista Rubens Manuel Câmara Gomes, conhecido, na verdade, imagino que há uns 50 anos, como Rubinho Gomes, com quem nós vamos conversar agora. Né, Rubinho? Rubinho Gomes, o Rubens Manuel Câmara Gomes pode até pensar que é o seu pai, porque o seu pai era o Dr. Rubens Gomes. A gente conhecia ele como Dr. Rubens Gomes. Você é Rubinho Gomes desde que eu te conheço, e eu já te conheço há algum tempo. Sim. Mais de 3 carnavais. Eu, desde criança, acompanhava meu pai na política. Papai foi candidato a prefeito de Vitória em 1958, e pelo PTB, perdeu a eleição, e aí fundou o movimento trabalhista renovador do Fernando Ferrari, no Espírito Santo, e que em 60, na eleição do Jânio Quadros, papai foi vice-presidente do Movimento Popular Jânio Quadros e fez a campanha de Fernando Ferrari para vice-presidente da República. Na época, a eleição se votava para presidente e separadamente se votava para vice. Sim. E Ferrari ganhou em 2 capitais, em Vitória e Porto Alegre. Vitória, naturalmente, graças ao trabalho de papai, que vinha desde 58 como uma liderança popular progressista, que tinha sido apoiado por personalidades como Maurício de Oliveira, que fez o jingle da campanha dele, Hermógenes Lima Fonseca, que tinha sido o vereador mais votado da história do Brasil, proporcionalmente, na eleição pós-constituinte de 47. Então, era o pessoal do Partido Comunista, da Aldemar de Oliveira Neves. Então, papai, quando chegou na eleição de 60, ele projetou, inclusive aquela avenida em frente à UFS, se chama Fernando Ferrari, graças a esse trabalho. Porque em 62, papai foi candidato a deputado federal pelo MTR, já aí coligado com o PSD de Jones, ficou na primeira suplência, mas Armando Rabelo foi o candidato a prefeito de Vitória, não ganhou, mas se elegeu uma bancada de 3 vereadores, que foram esses 3 vereadores que deram, quando o Ferrari morreu no acidente de avião no Rio Grande do Sul, que denominaram aquela avenida, que então era um caminho de terra que levava ao aeroporto, da Ponte da Passagem antiga, para o aeroporto, batizado de Fernando Ferrari. Talvez não tivesse ideia do que ia se transformar aquela região de Vitória e a própria Serra, que era um município absolutamente rural na época. Sim, sim, era uma viagem, né, Vitória? Exatamente. Serra era uma viagem. Em Vitória Serra, exatamente. Era uma viagem. Aliás, Rubinho, isso é o gancho para te perguntar, você assistiu toda uma mutação, grandes transformações de Vitória nesses últimos 50 anos que você está nativa, né? Sem dúvida. Algumas coisas mudaram para permanecerem do mesmo jeito, né? Tem muita coisa que é assim. Uma delas é o aeroporto, que está aí se arrastando nessas obras que tá e tal, promete e tal, vai ser em 2008, está aí até hoje, até a obra agora, não sei para que ano vai ser. Mas realmente a transformação mais importante que eu acompanhei, naturalmente, foi primeiro decretada pelo golpe militar de 64, né? Isso provocou uma revolução muito grande na minha vida, que acabou me conduzindo, 2 anos depois do golpe, a procurar o jornalismo, o teatro, a vida cultural da cidade, através do meu primo Antônio Carlos Neves, Toninho Neves, que fundou no colégio que meu pai estava implantando, que a vida do meu pai virou de cabeça para baixo, e ele aí pegou um prédio da família, conseguiu o apoio dos irmãos e transformou o Hotel Majestic, que há pouco tempo nós reformamos e transformamos num centro cultural, que afinal passou para o governo do estado e para a prefeitura, que ainda não definiram uma destinação que vão dar.
Mas aquele prédio foi transformado, adaptado em 66 para Colégio Brasileiro de Vitória, pelo meu pai, que posteriormente, o colégio é esse que durou 30 anos, mais de 30 anos, 35 anos, e formou mais de 30 mil alunos, entre eles você e outras grandes personalidades da vida capixaba. Bom, nesse colégio brasileiro, papai cedeu o auditório para o grupo Geração, liderado pelo meu primo Antônio Carlos Neves, Toninho Neves, já falecido, estrear a peça Arena contra Zumbi, que foi o primeiro espetáculo de uma marca de uma resistência cultural à ditadura militar, no Espírito Santo. Aí, a partir daí, eles, um ano depois, foi a estreia de Milson Henriques, que nos deixou sábado passado, e deixou 50 anos, aliás, 50 anos de história cultural, de contribuição para a vida cultural do nosso estado. O Milson, eu acompanhei esses 50 anos da vida dele, inseparavelmente, porque nós sempre estivemos juntos. Porque vieram aí os festivais de música, promovidos por Milson Henriques, com Marrinha Calixto, secretário de Turismo da Prefeitura de Vitória, na gestão Setembrino Pelissari. O Milson e o Marrinha promoveram o primeiro Festival Capixaba de Música, o segundo e o terceiro. O primeiro foi vencido por Meio Mastro. O pessoal que se reunia no British Bar, o folclórico British Bar, que era o ponto de encontro dos intelectuais, dos artistas, dos notívocos, de uma maneira geral, de Vitória. Então, eles já apoiaram a música Meio Mastro, que foi cantada por Aprígio Lírio, a música do Tina Tirone e Chico Lessa. E, inclusive, foi cantada no enterro, no sepultamento do Milson, foi ao som da música Meio Mastro. E o segundo festival foi vencido por Roda do Sol, o terceiro por Agite Antes de Usar, que foi o embrião do Festival de Verão de Guarapari, um ano depois, em 1971. Vamos fazer uma pausa, a gente vai para um comercial e volta em seguida. A presença hoje é de Rubinho Gomes. A gente volta já. Voltamos com a presença que traz hoje o jornalista Rubinho Gomes. Rubinho, a gente parou no bloco anterior, você estava rememorando a época dos festivais, né? A sequência, pelo menos, daqueles 3 primeiros festivais que ficaram mais marcados pela mobilização que envolveu as torcidas de cada música. Você falou Meio Mastro, Roda do Sol e Agite Antes de Usar. Né? Aí, a partir daí, surge a ideia do nosso Woodstock. Sim. Esse terceiro festival, que ganhou a Agite Antes de Usar, que era uma música do Aprígio, do Mário Rui e Sérgio Regis, o Milson trouxe para a Vitória a Beth Faria, que era a atriz sensação do Brasil no momento, na época. E a Beth Faria desembarcou no aeroporto com um casaco de general, porque ela era filha de general, então ela pegou do pai dela e tal, e aí já no aeroporto a Beth Faria teve que tirar o paletó, e tirou e ficou só com uma roupinha transparente, mas... bom... E o crítico e o jornalista e crítico de música, Luiz Carlos Maciel. Luiz Carlos Maciel, quando voltou para o Rio... Escrevia o Underground no Pasquim. Escrevia no Pasquim e escrevia uma coluna na Última Hora. E ele escreveu uma semana sobre a qualidade musical que ele tinha encontrado no Espírito Santo. Porque nós vivíamos em 1970 uma época em que os grandes artistas brasileiros estavam exilados. Caetano e Gil estavam em Londres. Edu Lobo em Los Angeles, Chico Buarque na França, outros na Itália, enfim. O Brasil, a principal nome da música que tinham ficado no país eram Jardim Macalé, as cantoras Maria Bethânia, Gal Costa, mas todo mundo muito intimidado. E Roberto Carlos, inclusive, eu me lembro que nessa época a gente tentou
quando nós estávamos procurando selecionar os músicos do Festival do Guarapari, a gente tentou trazer Roberto Carlos, mas ele recusou-se imediatamente. Erasmo topou, chegou a vir, mas acabou decidiu não cantar. Mas o Brasil vivia um momento dos anos de chumbo, vivia as trevas. Por exemplo, e nós éramos perseguidos políticos. Não sei se muita gente certamente não conhece essa história, mas Dom Helder Câmara, e no dia do AI-5, 13 de dezembro de 68, Dom Helder Câmara desembarcou em Vitória para ser paraninfo da turma de economia da UFES, que seria no Cine Juparanã. E não pôde, do aeroporto, os militares, a Polícia Federal, comunicou, olha, o senhor vai com Dom João para a Arquidiocese e o senhor, por favor, não saia de lá, porque o senhor não vai poder ir à cerimônia. Então, era esse o Brasil que a gente vivia. Com a posse do Médici, nós vivíamos sob torturas, tivemos vários companheiros aqui do Espírito Santo que foram presos, torturados, inclusive, recentemente, a jornalista Miriam Leitão expôs isso para todo o Brasil, a tortura que ela sofreu, ela e o companheiro dela, que é o também jornalista Marcelo Neto, Jorge Luiz, pais do jornalista Vladimir Neto, que lançou o grande livro de sucesso do momento no país. Ainda hoje, pela segunda vez, eu ouvi o Arnaldo Jabor recomendar. É o melhor livro para ser lido, para se entender a Operação Lava Jato. O nome do livro é Lava Jato, do Vladimir Neto, que foi... viveu com a mãe preso na barriga, com a Miriam preso na barriga. E quando eles saíram, a Miriam ficou os primeiros meses hospedada na minha casa com a minha então companheira Sandra Medeiros. Então, esse era o clima? Esse era o clima do Brasil. Então, foi muita coragem da gente resolver fazer um festival igual ao do Stock. Porque a gente tinha visto o filme, aquela sensação de liberdade, 400 mil pessoas reunidas, quebrando todos os tabus, todos os preconceitos da época, Jimi Hendrix e Janis Joplin no auge das suas carreiras musicais, Bob Dylan, enfim, todas as pessoas que se apresentaram em Woodstock. Então aquilo tudo nos contagiou, porque nós já tínhamos essa referência. Luiz Carlos Marcial já tinha dito que a música do Espírito Santo, a música que os mamíferos faziam, Afonso Abreu, Mário Rui, Aprígio Lírio, Marco Antônio Grijó, baterista, enfim, era o que tinha de melhor no Brasil naquele momento, naquela quadra infeliz da nossa história, como Chico Buarque definiu muito bem naquela sua música Vai Passar. Vai Passar. Isso. Então, nós tivemos muita coragem e fomos em frente. Inclusive tem um episódio, quer dizer, o que foi viabilizado foi o fato de Alaerte ter sido designado secretário de Turismo da Prefeitura de Vitória. Aí ele tomou a frente e falou, olha, nós vamos conseguir recursos do BANS, do Banesp, da Fundação Cultural, fomos ao Rio, tivemos uma reunião, tivemos um grande apoio de uma pessoa que faleceu o ano passado. Foi assessora de imprensa que acompanhou Maria Bethânia e Roberto Carlos a vida inteira, até falecer há cerca de 2 anos atrás, chamada Ivone Cassu. Essa pessoa que viabilizou todos os contratos com os empresários Benil Santos, Marcos Lázaro e etc. Então, nós contratamos artistas para virem e adquirimos as passagens para eles virem 4 dias de fevereiro de 71 se apresentar nas 3 praias. Bom, o nosso tempo está esgotado, mas em função do que representa o Rubinho Gomes para a nossa cena contemporânea, eu convido você a estar conosco amanhã na continuidade dessa conversa com o jornalista Rubinho Gomes.